Na verdade, eu ainda tenho algumas boas expectativas para até domingo, né? A semana aberta ela proporciona a gente conseguir recuperar alguns jogadores dentro dela. Mas é óbvio, se a gente perder essa quantidade de jogadores que você falou, preocupa, né? Quanto mais atletas à disposição, mais força nós teremos para a partida, né? Mas como eu falei, nós iniciamos a semana cuidando de alguns jogadores com a expectativa que eles vão estar à disposição. Né? Como são muitos casos, né, vamos deixar em off até para que diminua as informações para o adversário, mas a gente espera ter alguns desses jogadores que você falou na viagem e à disposição para o jogo. Bom, claro que a cada rodada tudo pode mudar. Assim, os últimos jogos, muitos do G4 perderam pontos e muitos do Z4 venceram jogos, né? Então a tabela ela meio que se achatou. 3 pontos na Série B, ela soma muita coisa, né? Você anda bastante, se desgarra de baixo, né? Se aproxima de cima. Mas vejo a mesma competitividade de sempre. E a competição, a Série B, ela é tão longa, né, que em determinados trechos acontece do G4 ganhar muito, do Z4 perder muito, e vice-versa, né? É quando o G4 começa a titubear, a travar, a empatar, que quem está no meio da tabela se aproxima. São várias competições dentro de uma só. Né? Cada um fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Os que vão ficar mais tempo em cima, os que forem mais regulares. Essa vitória no Clássico, ela traz um ânimo novo, né? Traz uma recordação de grandes vitórias nessa mesma temporada. Né? Foi um clássico extremamente importante. O adversário nos trouxe muitas dificuldades. Nós vencemos um adversário muito forte, né? Que está onde está hoje, mas pode estar daqui a pouco em uma outra realidade, em uma outra dimensão. E vai estar melhor posicionado por um maior período de tempo quem for mais regular. Agora vamos atrás dessa regularidade. O Vila começa de maneira regular, depois uma irregularidade que durou muito tempo e nos custou se distanciar do G4. Uma vitória agora em sequência nos coloca numa posição de expectativa espetacular para um jogo em casa. Mas, enfim, é um jogo de cada vez. Estou só fazendo um comentário em cima da sua pergunta. Nós temos que pensar no próximo jogo. Em pontuando, a gente começa a vislumbrar uma sequência de mais regularidade. Primeiro, eu fico feliz pela recordação, é um número importante, ganhar clássico é muito bom, isso é óbvio, então comemorar também é importante para a gente oxigenar a questão de confiança, de uma mentalidade vencedora, positiva. E o que mais me deixou otimista com relação a esse último jogo foi que nós tivemos um primeiro tempo de muita dificuldade, né? E ao invés de você se entregar, faltar confiança, achar que a coisa não vai virar, é você se reorganizar e partir para uma retomada dentro do próprio jogo, né? Você não pode desistir de um clássico, de uma final, de nenhum jogo, óbvio, mas tem jogos que marcam, por exemplo, por que do clássico? Porque divide a cidade no meio, né? Tem essa característica aí que ela é bem peculiar do clássico propriamente dito. E aí nós voltamos assim com um senso de organização muito melhor, sobretudo defensivo, quando a gente conseguiu subir mais o nosso bloco, marcar o adversário mais alto, e ali do meio para o final incomodá-los, agredi-los em contra-ataques, né, de maneira vertical, fazendo um grande gol. Então a nossa equipe ela foi resiliente durante a partida. O que nós estávamos sofrendo com relação a recaídas no segundo tempo, nós fizemos ao inverso nesse jogo. Então mostrou força de recuperação, né, de sair de uma situação de dificuldade para uma vitória. E com relação, me fugiu alguma resposta. Até eu esqueci, deixa eu Pois ver. é, você falou sobre o Mister Clássico e aí depois você deu Sobre, continuidade na sua o pergunta. nível de concentração jogando fora. Ah, tá. Vamos lá. E aí nós estamos nessa eterna busca que vai dar regularidade. Nós nos reapresentamos parabenizando pela vitória no Clássico, pelos 3 pontos, mas já fazendo essa cobrança com relação ao nível de concentração e de atenção. Nós precisamos conquistar uma vitória fora, para aí sim você bater numa nova vitória em casa, e onde você tem aquela sequência que você anda bastante. E essa semana é uma semana de buscar isso, né? De buscar mais uma vitória fora de casa, né? De buscar pontos fora de casa para a gente voltar numa posição de expectativa melhor. Nós estamos fazendo o que precisa ser feito com relação a correções. Daqui a pouco nós vamos estar analisando o que a gente precisa evoluir. Nessa questão, a gente não tem como nos acomodarmos, porque a gente ainda não está numa situação que nós gostaríamos de estar, né? Sobretudo com relação à questão de time mesmo de jogo, de colocar em prática assim, em um percentual maior a nossa forma de jogar. É claro que a vitória ela é o que mais importa nesse momento, para a gente ter mais tranquilidade para estruturar as nossas ideias. Mas é isso, estamos trabalhando, espero que esse jogo a gente já tenha uma resposta melhor do que os dos outros.
Bom, na Série B, o Vila, assim, todos nós, eu enquanto treinador, a comissão técnica, os atletas, eles têm que estar à disposição para o Vila, né? Não é à disposição, enfim, individualmente, ou para o treinador, para o preparador físico, para o preparador de goleiro, a gente está prestando um serviço para o Vila. É óbvio que a gente tem que conseguir gerir bem esse ambiente para gerar boas relações, seja humanas ou profissionais. Mas todos os atletas, por isso que eu falei, tem que estar disponível ali para quando entrar, dar o seu melhor. Né? Claro que a gente tem que ter uma gestão de passar para eles que todos são importantes. Né? Nós fazemos isso no dia a dia, mas eu fico muito feliz quando o profissionalismo impera. Né? A gente não tem que implorar para o jogador entrar com vontade. Né? Ele tem que estar motivado por si só, pelo cuidado com a sua carreira, com a sua imagem, né? Pelo serviço que ele presta para uma entidade desse tamanho, que tem tanta torcida, tantos adeptos. E além disso que eu falei, eu só dei um exemplo de uma maneira geral, que todo mundo tem que estar motivado. A gente fica muito feliz porque a Série B ela pede troca de marcha, né? Os elencos são fortes, são competitivos. Nas mudanças, hoje você pode mudar até 5 jogadores. Nessas mudanças, muito time dá um salto dentro da partida, né? Troca a marcha, como eu costumo falar. Às vezes ele está muito bem, consegue se manter, às vezes não está tão bem e dá um salto. E aí eu fiquei muito feliz. Né? Vai ter dias que a gente pode manter um nível de atuação do início ao final, mas vai ter momentos como no último jogo que a gente estava não ainda em um momento tão bom na partida e nas trocas a nossa equipe deu um up, né? Deu um gás novo, colocamos muita energia dentro de campo. Enquanto nós tivermos essas trocas como nós tivemos na última partida, é sinal que a gente vai estar sempre competindo até o último segundo da partida. Eu fiquei muito feliz com isso. O nosso GPS deu um salto também nas trocas. E por vezes, às vezes no final do jogo, né, quando alguns jogadores já estão mais cansados, que entram, não dá essa energia, né, você entra no declínio, inclusive com relação aos números físicos. Mas nesse jogo foi a toda prova assim, o salto que nós demos de qualidade, né, e com relação às questões de intensidade. Bom, o Igor, a gente tentou fazer a transição mais cuidadosa possível para ele. Nós entendemos internamente que fazia sentido ele iniciar naquele momento. Agora, às vésperas do jogo, realmente o atleta foi acometido por uma virose, e assim, é uma coisa subjetiva que a gente não sabe como que vai estar no dia seguinte, a gente espera uma reação melhor, mas realmente no dia do jogo ele estava com esse acometimento. E, enfim, às vezes o jogador consegue se superar também. Ele se superou, entrou dentro de campo, tentou dar o melhor dele, só que nós entendemos ali no intervalo que era hora de fazer uma troca com relação ao Igor. É muito por isso também, por esse estado dele. Agora não, agora se abriu uma semana, ele já está bem melhor, já está mais renovado com relação a essa questão aí desse acometimento da virose. A gente espera que ele esteja numa condição bem melhor para a próxima partida.